Olá, tudo bem? Boa tarde, estão me ouvindo, gente? Me responde aí, por favor. Sim. E estão vendo o Sim. compartilhamento da tela? Boa tarde, estou te ouvindo perfeitamente. E a tela, estão vendo também? Sim, sim. Ah, que ótimo. E tá vendo a tela e estão me vendo também aí pequenininha, né? Sim. Ah, que bom. Só deixa eu ver. A câmera tá boa? Porque eu não consigo. Eu só não tô conseguindo te ver pequenininha, não, mas eu tô vendo o compartilhamento da tela. Acho que é porque eu tô pelo celular. Eu também estou pelo celular, só aparece. E agora? Ah, agora apareceu. Ah, que bom. Então vamos Te lá. vendo, não. Agora estão me vendo também, né? Não. Não, eu liguei a câmera. Ah, agora sim. Ah, obrigada, Michele. Vamos lá, gente, ó. É para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo. A nossa trilha de hoje é uma trilha muito importante. Nós vamos falar sobre a contestação. Para quem pretende fazer a segunda fase da OAB, é uma das peças mais importantes. Quem pretende fazer em trabalho. Quem não pretende fazer OAB, contestação também é muito importante. É a principal peça de defesa do réu, seja na área trabalhista, seja na área civil, né? Seja na área previdenciária, seja na área de direito público. É uma peça a qual o réu apresenta sua matéria de defesa. Então, antes da gente começar a ver a estrutura da contestação, eu vou falar aqui rapidamente de alguns princípios que são muito importantes, são princípios norteadores da defesa do réu. O primeiro deles é o princípio da impugnação específica da defesa. O princípio da impugnação específica da defesa traz para a gente que incumbe ao réu atacar todos os pedidos do autor. Então, se eu faço uma reclamação trabalhista e a Michele é advogada do réu, incumbe a ela trazer toda a matéria de defesa, impugnando pedido por pedido. Ela não pode deixar de impugnar qualquer pedido, pois sabemos que isso pode ter consequência. Existe uma multa, que é a multa do 467 da CLT, que lá vem dizendo para a gente que as verbas controvertidas virarem incontroversas, a reclamada no sua ida na Justiça do Trabalho, no seu primeiro dia à Justiça do Trabalho, que é na audiência de conciliação, instrução e julgamento, ela terá que apresentar os valores que se tornaram incontroversos. Então, se eu falo que a Michele não me pagou férias, tendo carteira assinada, aquilo ali é controvertido ainda, tendo em vista que a Michele não apresentou ainda a sua defesa. Mas se ela apresentar a defesa e nada falar sobre férias, se ela não juntar nenhum documento que comprove o pagamento das férias, já que eu tinha carteira assinada, já que, em tese, eu deveria ter recebido as férias, automaticamente o que era controvertido virou incontroverso. Então, o princípio da impugnação específica da defesa é muito importante para que a reclamada não torne aquilo que era controvertido incontroverso. Se ela tornar o que era controvertido incontroverso, eu, advogada do autor, vou requerer que ela efetue o pagamento na audiência sob pena de acrescer 50%. Lógico que a gente faz esse pedido quando se trata de verbas que são controvertidas e se tornarem controversas. Quando são verbas controvertidas e mesmo com a apresentação da defesa ainda continuam sendo controvertidas, como, por exemplo, horas extras, a gente não pode fazer esse pedido de pagamento na primeira audiência. Horas extras, as testemunhas são muito importantes. Então, o fato, às vezes, mesmo com a apresentação da contestação, continua sendo controvertido. Aqueles pedidos que dependem de prova testemunhal, lógico que a gente vai ter que esperar ali a instrução e julgamento ser encerrada para que o juiz chegue em alguma convicção. Mas aquilo que depende de prova meramente documental, aquilo que depende de requerimento do próprio réu e ele simplesmente se cala, ele não fala, ele não apresenta ali a sua impugnação, automaticamente é uma matéria que o autor pode exigir que seja ali paga na primeira audiência sob pena de acrescer 50%. Então, estou querendo mostrar para você que quando a gente faz uma defesa e não observa os pontos que precisam simplesmente serem mencionados, você acaba prejudicando o seu cliente.
Muitos advogados não exigem a multa do 467 na prática, porque não conhecem o princípio da impugnação específica na prática, não conhecem isso que a gente está conversando agora. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria de relembrar. O segundo princípio é o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele também norteia todas as defesas do réu. O que é o princípio da eventualidade? Incumbe ao réu, incumbe a reclamada trazer toda a matéria de defesa, ou seja, é o momento ao qual ela deve trazer tudo o que ela pode para se defender. Ela não pode deixar qualquer matéria para depois. A contestação é o momento que ele vai trazer toda a matéria de defesa. A gente sabe que é o momento que o réu vai trazer os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, quando eu digo que o réu vai trazer os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, eu estou trazendo à sua memória o princípio do ônus da prova, que está lá no artigo 818 da CLT e também está no artigo 373 do CPC. Antes de você elaborar qualquer contestação, eu quero que você incorpore essa essência, que você tenha como essência o princípio da impugnação específica. Eu tenho que atacar todos os pedidos elencados pelo autor, eu tenho que atacar toda a matéria de defesa, eu tenho que trazer essa matéria de defesa, princípio da eventualidade, não posso deixar nada para depois, a gente tem que trazer nessa oportunidade. E eu tenho que mencionar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que é o princípio do ônus da prova, elencado no artigo 818 da CLT, bem como no 373 do CPC. Agora que a gente fez essa lembrança rápida, né, porque nós temos pouco tempo, mas precisamos aproveitar da melhor forma, eu já identifiquei que é uma defesa do réu, que é uma contestação, e como que eu identifico isso? Para quem está se preparando para uma segunda etapa, para quem está se preparando para uma prova da ordem, para quem está com dúvida porque não sabe identificar a peça, quem está no NPJ e fica preocupado porque não consegue, às vezes, identificar qual é a peça pertinente, existe um macete para que você saiba, né, qual é a peça, e esse macete é algo que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu em teoria. Quando eu começo a ensinar processo do trabalho, eu começo ali com a linha do tempo distribuída a petição inicial. A distribuição da petição inicial é o meio pelo qual o autor provoca o Poder Judiciário, e o processo de conhecimento ele tem início. Mas quando ela é distribuída, o cartório simplesmente recebe ali um despacho do juiz, mandando citar o réu, a reclamada, que na Justiça do Trabalho a gente chama de notificação. Então, notifique-se, aí o cartório vai lá e digita a notificação. A notificação na Justiça do Trabalho em regra postal, enviada pelo correio, e aí a reclamada sendo notificada, ela já toma ciência da data da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Notificada a reclamada, o que acontece? Ela vai preparar a sua contestação. E o artigo 847 fala que a contestação será apresentada pelo 847 oral em 20 minutos ou pelo 847 parágrafo único, ela será escrita, protocolada no sistema até a audiência. Então, quando eu tenho a audiência de conciliação, o primeiro ato é o pregão, depois o juiz lê a petição inicial, primeira tentativa de acordo, não tendo acordo, o juiz olha para o advogado do autor e fala para ele ter acesso à defesa do réu, que já está protocolada no sistema. Ela é protocolada até a audiência, caso ela seja escrita. Então, ela é aberta na audiência de conciliação após a primeira tentativa de acordo recusado. Ali nós temos início, instrução e julgamento. Então, quando eu, Catiane, advogada do autor, eu abro a contestação, eu vou falar em réplica sobre os pontos trazidos ali pelo réu na sua matéria de defesa. Então, já sabemos os princípios norteadores, já sabemos o momento que ela é apresentada, já sabemos as modalidades, ela pode ser oral em 20 minutos, ou ela pode ser escrita, protocolada no PJI até a audiência, e é nesse momento que o autor abre e vê a nossa contestação. Então, vamos analisar aqui os requisitos da contestação. Essa contestação ela é muito mais tranquila do que a reclamação, porque ela já traz alguns dados necessários para você desenvolver a peça. A reclamação, você às vezes tem que identificar dados que não são demonstrados ali no caso necessariamente.
A contestação é fácil da gente identificar porque já existe um processo em andamento. Então, nós saímos da fase contratual e entramos na fase processual. Reclamação trabalhista, em regra, você está na fase contratual, não tem processo ainda. Mesmo que já houve um processo, ele foi extinto, sem resolução do mérito. E aí você distribui por prevenção. Já na contestação, você tem ali falando que houve um processo e que o seu cliente foi notificado e compareceu ao seu escritório querendo apresentar a defesa. Então, é isso que você tem que se ligar no momento da análise, qual é a peça. Vai dizer que o reclamante procurou... O reclamante não, perdão, a reclamada procurou você, que a ré procurou você, que a empresa procurou você, para entregar a notificação que ela recebeu da justiça. Apresentar defesa é o que diz ali a notificação. Automaticamente você está sendo contratado para apresentar a contestação. Já sabemos o momento que ela é apresentada, agora vamos analisar a estrutura. A primeira coisa que a gente faz numa peça de contestação é endereçamento. Olha, eu coloquei aqui, contestação e estrutura. Eu até coloquei ao lado, mas na verdade era para estar abaixo aqui. Ao douto juízo dá pontinho, pontinho, vara do trabalho de pontinho, pontinho. O que acontece? Com a contestação, geralmente você já tem o local a qual essa ação será dirigida. Essa defesa será dirigida. Só que quando se trata da prova da ordem, pode ser que você não tenha o local. Pode ser que mesmo sendo uma contestação, eles não te falem aonde essa ação foi proposta, a qual você está defendendo-se, né? Está se defendendo, está apresentando a defesa. Então, se falarem o local, você menciona o local. Se não falarem, você substitui por reticência por 3 xizinhos. Então, o endereçamento é parecido com o da reclamação trabalhista, mas observando se já tem vara e se já tem local competente. Se tiver vara, você menciona a vara. Se tiver local competente, menciona o local competente. Então, o endereçamento pode ser ao douto juízo ou pode ser ao juízo, tirando aí a expressão douto juízo. Depois, nós temos o número do processo, aí eu até botei para você pular uma linha. É importante que você pule uma linha. Ah, professora, mas tem gente que fala para não pular linha nenhuma na OAB. Gente, eu sempre vou indicar para você pular uma linha, porque senão o negócio fica muito junto, muito misturado, e para corrigir, o examinador provavelmente não vai ter tanta paciência. E na vida prática, a gente dá um enter, dá 2 enter ali no Word para dar uma separação entre o endereçamento e o número do processo. Então, o processo, o número, se a prova te der o número, você bota. Se a prova não te der o número, reticência. Eu até botei. Se tiver na questão, coloca, se não, reticência. Nome do reclamado, né? Sempre botar o nome do reclamado, porque você está defendendo ele, então começa a qualificação por ele. O ponto positivo da contestação é que você não precisa colocar todos os dados, eles já estão devidamente qualificados aos autos do processo em epígrafe. Catiane, tem alguma situação na prática que eu precise qualificar a reclamada? Ou ela nunca precisará ser qualificada, assim, CNPJ, endereço? Então, na prática, pode ser que teu cliente chegue para você e diga que o endereço está errado, que mesmo ele estando com o endereço errado, ele conseguiu ser notificado porque o porteiro entregou para ele. Então, se tiver algum dado errado, a gente tem que qualificar nosso cliente de novo. Então, pode ser que numa prova fale para você que a reclamada foi até o seu escritório e comentou que o endereço está errado, o número está trocado, mas mesmo assim a notificação chegou em mãos. A reclamada tomou ciência. Então, o que importa é que ela tomou ciência. A partir do momento que ela tomou ciência, ela está devidamente citada. Mas houve uma informação para você que um dado está errado. Aí, automaticamente, a prova está querendo que você qualifique novamente o seu cliente. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Só estou dizendo que na prática acontece até mais do que numa questão de prova. Então, você vai botar o nome da reclamada, já está tudo certinho o endereço, o CNPJ. Então, eu menciono que já está devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe, aos autos do processo supra-mencionado. Isso fica a seu critério, não vai mudar muita coisa a expressão que você vai usar. O importante é você mencionar que ela já está devidamente qualificada. Aí vem por seu advogado, ou então por seu advogado, abaixo assinado, aí você vai preencher o endereço do advogado. É um requisito da reclamação trabalhista, mas também é um requisito da contestação.
Você sempre tem que mencionar por seu advogado abaixo-assinado, ou então por seu advogado mediante procuração anexo, por seu advogado devidamente constituído. De acordo com o artigo 77, inciso 5 do CPC, você tem que mencionar o endereço do advogado. Então, é requisito da petição, mesmo não estando no 319 do CPC, quando fala de petição inicial, mesmo não estando no 840 da CLT, quando fala de petição inicial, mesmo não estando na contestação, no 847, falando de contestação. É requisito das peças, tanto em processo civil quanto em processo do trabalho, o endereço do advogado. Então, com endereço profissional situado, a rua, número, CEP, bota ali tudo acrescido de reticência. Endereço que indica para os fins de intimações e notificações. Endereço que indica para os fins do artigo 77, inciso 5. Preenchemos esse requisito, que é pontuado. Agora vamos preencher outro requisito que é pontuado, que é fundamentar o artigo da peça. Já disse para vocês que a contestação é fundamentada no 847. Reparem que aí no modelinho eu coloco com fulcro no artigo 847. A contestação a gente apresenta, o verbo é apresentar. Na reclamação trabalhista, o verbo é propor. Então, reparem que eu usei o verbo correto, apresentar contestação. Até aí a gente já teria pontuado pelo endereçamento, teria pontuado com certeza pelo nome do reclamado, sua qualificação, teria pontuado pelo endereço do advogado, teria pontuado pelo número do artigo da peça e pelo nome da peça, contestação. Catiane, o número do processo não pontua? Então, a FGV não tem o hábito de pontuar por número do processo. Então quer dizer que eu não vou botar o número do processo? Não, lógico que você vai fazer algo que seja correto, né? Mesmo ela não pontuando, a estrutura na prática tem o número do processo. É o que eu digo, tem gente que escreve endereço completo como está no modelo que eu apresento para vocês. Eu escrevi endereço completo porque eu sei que você já sabe fazer o endereço. A reclamação trabalhista que a gente fez na primeira trilha, eu coloquei todos os dados do endereço. Eu não gosto que você escreva endereço completo, porque na prática nós não escrevemos endereço completo, nós dividimos o endereço, rua, número, bairro, CEP, né, cidade, ou seja, estado. Então a gente faz o endereço certinho. Então, eu penso que o examinador, quando pega uma peça que esteja abreviado, que seja coisas que precisam estar na peça, mas estão abreviadas, eu penso que ele pode tirar ponto, sim, com certeza. E é algo que você não sabe se ele vai tirar ou não. Então, gente, independentemente da área que você fizer, eu acho melhor você pecar por excesso do que pecar por omissão. Fica bem nítido, às vezes, para o professor, aquele que se esforça e aquele que não se esforça, né, que não se esforça tanto. E eu acho que por um critério de justiça, por um critério de ser correto, isso vai fazer diferença, assim, na hora da correção. Pegou uma peça maravilhosa, aí pega uma que não está tão boa, com certeza ele vai olhar com outros olhos. Então, vamos pecar por excesso e não pecar por omissão. Depois que você bota o nome da peça, preste atenção numa coisa importante. Essa peça é só contestação, mas poderia ser contestação com reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção está no artigo 343 do CPC, e a reconvenção nada mais é do que um pedido contraposto, é um pedido que o réu decide fazer em face da pessoa que figura como autor na ação, para que venha ressarcir, às vezes, por prejuízos que causou ao réu. Então, na seara trabalhista, você geralmente tem uma reconvenção, contestação por reconvenção, quando o empregado causou prejuízos ao empregador. Então, a prova, né, a questão, o cliente vai ter que te falar que aquele empregado está causando prejuízo para ele. Aí poderá ser contestação por reconvenção. Vai haver aí um pedido contraposto do réu em face do autor. Tá? Vai ter ali pedidos diferentes na própria contestação. Essa contestação que eu trouxe para vocês é só contestação, mas se fosse contestação por reconvenção, eu fundamentaria também com 343 do CPC, diante ali do pedido contraposto que o réu vai fazer em face do empregado. Depois que eu boto o nome da peça, aí eu lembro que a contestação ela é apresentada em face da reclamação trabalhista.
ela é apresentada perante a reclamação trabalhista. Ela não é apresentada em face do autor, ela não é apresentada em face do reclamante. Ela é apresentada em face à reclamação trabalhista que foi ajuizada por, aí eu boto o nome do reclamante, já devidamente qualificada aos autos do processo epígrafe, pelas razões de fato e de direito que passo a expor, pelas razões de mérito que passo a expor, pelas razões que passo a expor. Então, o endereçamento, o número do processo, a qualificação, o endereço do advogado, o artigo da peça, o nome da peça e a finalização do preâmbulo, que é a qualificação, nenhum mistério para isso. Muito pelo contrário, é muito mais fácil do que a própria reclamação trabalhista. O que pega na contestação? Por que ela às vezes cai numa segunda fase ou algum advogado vai fazer uma contestação e peca? Por conta das matérias de defesa. Nós temos as defesas, né, que são conhecidas como preliminares, a defesa conhecida como prejudicial de mérito e a defesa conhecida como mérito. As preliminares de contestação, ela está voltada para o aspecto processual. Elas se encontram no artigo 337, principalmente no artigo 337. Lógico que do artigo 337 eu posso ter outros artigos, como, por exemplo, perempção. Perempção está no artigo 337, mas dentro da CLT está no artigo 731, no artigo 732, no artigo 786. Lógico que eu posso tirar lá do artigo 337 incompetência absoluta. Incompetência absoluta está no artigo da Constituição, no 114, inciso 8º, está na súmula vinculante número 53 do STF. Então, ou seja, eu tenho 337, as preliminares, eu tenho um rol de preliminares, tenho ali 12 incisos de preliminares, mas essas preliminares, elas têm fundamento próprio dentro do nosso código, tanto do CPC quanto da própria CLT, como agora eu mostrei para vocês a incompetência absoluta no meio de uma súmula vinculante. A Michelle está com o microfone ligado. Deixa eu só ligar aqui para o doutor. Se puder desligar, eu agradeço. Botei no mudo. Então, gente, primeira coisa nas preliminares é observar o 337. E isso é a maior dificuldade de vocês. Eu não tenho tempo hábil aqui da gente entrar nas preliminares, porque se eu for agora falar das preliminares, eu vou ficar aqui até 10h30 da noite e não vou terminar. A gente vira uma aula de 4 tempos e deixando para a próxima semana. Então, para quem tem dificuldade de identificação de preliminar, tem que estudar preliminares. O que são as preliminares? As preliminares estão lá no artigo 337 do CPC. Incube ao réu antes de atacar o mérito. Então, antes do réu atacar os pedidos do autor, o que o réu tem que fazer? Ele tem que analisar se tem alguma preliminar de contestação. Por exemplo, lá está dizendo inépcia da petição inicial, indeferimento da petição inicial. Se a petição do autor não preenche os requisitos, a gente vai requerer o indeferimento, vai requerer com base no 330 do CPC que o juiz simplesmente acolha a inépcia da petição e declare o processo extinto sem resolução do mérito. Se a gente estiver diante de uma incompetência absoluta, nós iremos pedir também que seja declarada a incompetência absoluta daquele pedido e o juiz declare aquele pedido também extinto sem resolução do mérito. Os outros pedidos que não foram alcançados pela incompetência absoluta vão ser julgados, mas aquele que foi alcançado com a incompetência absoluta não pode ser analisado pelaquela justiça. Então, essa parte das preliminares é muito importante, porque às vezes o meu cliente ele até deve o autor, mas eu consigo extinguir o processo por uma defesa processual. Eu consigo fazer com que o autor perca inicialmente essa ação. Lógico que ele pode consertar o erro e tentar dar entrada de novo, dependendo do erro, mas eu estou aqui para prejudicar a vida dele, para atrasar o processo dele. Diante de uma extinção sem resolução do mérito, pode ser até que ele deixe de ingressar na justiça, porque o prazo prescricional vai ser exaurido, já que com a extinção do processo volta a contar o prazo prescricional, mas ele pode simplesmente perder esse prazo, ele pode simplesmente desistir, ele pode ter ali, né, várias atitudes que venham favorecer o meu cliente.
Então, o primeiro ponto é a identificação das preliminares. Catiane, o que eu faço, então? Abrir o 337 do CPC. Analisar se ali tem uma litispendência, se ali tem uma coisa julgada, se ali tem uma peripção, se ali tem uma incompetência absoluta, se ali tem uma inépcia da petição inicial. Então, todos esses exemplos que eu dei estão no 337. Se liguem para uma coisa que é muito importante. Dentro do 337, nós temos uma incompetência chamada de incompetência relativa, que é a incompetência territorial que o 337 menciona. A incompetência territorial, ela também existe na Justiça do Trabalho, só que ela não é arguída por meio de preliminar de contestação. Então, cuidado com a incompetência territorial, porque no CPC ela é arguída por meio de preliminar de contestação. Na seara trabalhista, a incompetência territorial é arguída por meio de uma peça apartada, uma peça autônoma, chamada de exceção de incompetência territorial. Então, nem todas as preliminares do 337 são usadas na Justiça do Trabalho. A incompetência territorial não é usada na Justiça do Trabalho, de acordo com o 337, tá? Depois que eu analisei as preliminares, agora eu vou analisar a prejudicial de mérito. O que é prejudicial de mérito? Decadência e prescrição são os principais aí que todo mundo conhece, né? Prejudicial de mérito, o nome já diz, eu prejudico a análise do mérito. Eu não vou simplesmente aceitar que o mérito seja analisado. A decadência e a prescrição, se você abrir o artigo 485 e 487, se você tiver com código, faça esse exercício agora. O 485 e o 487 do CPC, eles vêm trazendo para a gente a sentença terminativa, as decisões de natureza terminativa e as decisões de natureza definitiva. As decisões de natureza terminativa são aquelas sem resolução do mérito. E as decisões com natureza definitiva são as com resolução do mérito. Quando você lê o artigo que fala para você que são decisões com resolução do mérito, lá você vê a prescrição e decadência, lá você vê a natureza definitiva. Então, prescrição e decadência ocasiona a extinção do processo com resolução do mérito. É muito importante que você analise se a ação proposta pelo autor já foi prescrita, já está prescrita. E aí a gente precisa relembrar o prazo prescricional da Justiça do Trabalho. As ações trabalhistas, elas seguem a prescrição, ou seja, elas têm um prazo para serem interpostas e a gente não pode cobrar todo o período. O artigo 11 da CLT, o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, a súmula 308 do TST, no seu inciso 1º, traz para a gente o prazo prescricional da Justiça do Trabalho. Eu só posso ingressar na Justiça no período de 2 anos, até 2 anos, a contar do ajuizamento a contar da extinção do contrato. Ou seja, eu vou contar do ajuizamento da ação e vou analisar a época da extinção do contrato. Se da época da extinção do contrato até a época do ajuizamento da ação já exauriu 2 anos, já estava prescrita, prescrição total. Total porque exauriu os últimos 2 anos. E eu tenho a prescrição que a gente chama de prescrição parcial, os últimos 5 anos. Eu posso cobrar os últimos 5 anos. Então, eu posso ingressar na Justiça dentro do prazo de 2 anos, podendo cobrar os últimos 5 anos. Se eu ingressei na Justiça fora do prazo prescricional, no período de 2, eu tenho a prescrição total. Se eu ingressei na Justiça dentro do prazo de 2, mas eu estou cobrando mais do que 5 anos, eu tenho uma prescrição parcial. A que mais cai é essa, e a que mais a gente vê na Justiça é a prescrição parcial. Cobrando os últimos 5 anos, a pessoa acaba cobrando um pouquinho mais. Aí a gente tem que abrir um tópico da prejudicial de mérito, da prescrição, e falar para o judiciário que aquele período está prescrito. Então, inicialmente, tendo em vista que a contestada trabalhou da data tal até a data tal e ingressou na Justiça na data X, fica nítido que a mesma está exigindo os pedidos superiores a 5 anos. Conforme determina os pedidos,
relata que as férias deverão ser procedentes de 2012 a 2023, ou seja, absurdamente ali prescrito. Só poderia estar cobrando os últimos 5 anos. Então, é sempre importante, quando for fazer o pedido da prescrição, mencionar a data da admissão, data da demissão e a data do ajuizamento da ação, porque só interrompe o prazo prescricional com a data do ajuizamento da ação. Então, até a data do ajuizamento da ação, estava correndo o prazo prescricional. Às vezes, a pessoa até foi mandada embora e acha que está dentro dos 5 anos porque ela conta da data da extinção do contrato. Não, ela tem que contar da data do ajuizamento da ação os últimos 5 anos. Então, quanto mais tempo ela demora para ingressar na justiça, mais o prazo prescricional vai caminhando. Se ela saiu da empresa em 2023, mas só ingressou na justiça em 2024, ela está dentro do prazo de 2 anos? Tá. Mas ela pode cobrar os últimos 5, contando com aquele ano que ela simplesmente não processou. Então, 1 ano já está meio que perdido, porque ela não estava tendo vínculo com a empresa. É importante que você, para contar os últimos 5 anos, você sempre olhe a data da admissão, a data da demissão e data do ajuizamento da ação, e conta-se os últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação. Dito, né, essa parte que é muito importante, que é sobre preliminares e prejudicial de mérito, prescrição, a gente entra no mérito. O mérito é essa parte, cadê? Essa parte a qual eu coloco aqui para vocês, que vocês vão fazer um resumo dos fatos, automaticamente vão separar os tópicos e atacar todos os pedidos do autor. Então, você tem aqui na situação dizendo que o reclamante requereu horas extras. Você vai ter que atacar o quê? Das horas extras. Você tem, no caso concreto, dizendo que o reclamante requereu adicional noturno. O que você vai ter que atacar? O adicional noturno. Então, antes de começar a fazer o mérito, você tem que separar quais foram os pedidos do autor, para você poder atacar cada um deles. Catiane, mas como que eu vou atacar? Com base na lei, com base na legislação. Aí você vai para o código e vai procurar a sua tese de defesa para dizer o porquê que ele não tem direito às horas extras. Por que ele não tem direito ao adicional noturno? Ele não tem direito às horas extras porque ele é excluído da jornada de trabalho. Ele, mesmo sendo uma pessoa que trabalhava fora da 8ª hora, eu estou vendo aqui que ele é excluído da jornada de trabalho. O artigo 62 da CLT fala que os trabalhadores externos, cargo de confiança e teletrabalho não têm direito às horas extras. Você já arrumou uma tese de defesa. Mesmo ele ultrapassando a 8ª hora, ele não tem direito à hora extra porque ele é excluído da jornada de trabalho de acordo com o artigo 62. Aqui está dizendo que ele requereu adicional noturno, só que eu estou vendo que a jornada de trabalho dele ia até 21 horas. Então, ele não tem direito a adicional noturno, de acordo com o artigo 73, porque só começa a hora diurna a partir das 22 horas até as 5 da manhã para os trabalhadores urbanos. Então, para os trabalhadores urbanos, só tem direito ao adicional noturno quem ultrapassa as 22 horas até 5 horas da manhã. Então, vocês reparem que você primeiro separa o fato, depois você coloca lá os tópicos no mérito, você introduz o tema, argumenta, fundamenta e conclui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou botar o tópico das horas extras. Aí eu vou começar dizendo que o reclamante requereu. A contestada, que é a reclamante, em sua peça exordial, requereu horas extras, alegando que exercia horário extraordinário. Isto a salientar que o pedido não deve prosperar, tendo em vista que a mesma não se enquadra dentro dos requisitos para horas extraordinárias, pois, de acordo com o artigo 62 da CLT, ela exercia uma função que se enquadra como excluída da jornada de trabalho, não merecendo prosperar, devendo ser julgado improcedente o pedido. Ou seja, a função dela relata que ela é uma excluída da jornada, ela não tem direito à hora extra. Então, eu introduzi o pedido, fundamentei, argumentei e concluí. E assim a gente vai fazer nos outros pedidos. Introduzo o fato, argumento, fundamento e concluo.
Qual é a maior dificuldade de vocês na contestação? Achar o fundamento legal, porque vocês não têm o hábito de ler código, vocês não têm o hábito de manusear código, vocês às vezes não levam o código para a sala de aula. Essa mania de celular é algo que atrapalha na hora de manusear e de fazer peça processual. Então, assim, uma dica, né? Dica é só dica, não estou obrigando você a nada. Mas volta a mexer no código, quem nunca mexeu, passe a mexer no código, passe a procurar as coisas no código, mesmo que você tenha dificuldade no início, eu tenho certeza que com o tempo você vai começar a olhar o código de outra forma. Eu tenho alguns alunos que até brincam, você de boa, às vezes parece que você tem todos os artigos na sua cabeça. E é verdade, eu sei muitos dispositivos de cor e eu faço questão de ler o código até hoje quando eu estou estudando. Pode ser que seja por esse motivo que eu sei muitos dispositivos de cor. E eu lembro de súmula, de OJ, de lei, de artigo, de parágrafo, de inciso. Eu espero que vocês comecem a fazer esse treinamento. Ao manusear o código, vocês vão ver que os artigos vão começar a aparecer na sua cabeça quando você se deparar com situações semelhantes. Então, vamos já começar a se preparar aí para a segunda fase, vamos começar a se preparar para a peça processual quando você estiver advogando, tá? Nem tudo está no Google, o Google engana, muitas questões no Google estão desatualizadas, às vezes até o próprio celular. Essa semana, na sala de aula, eu pedi para ler um artigo, o aluno abriu o Google e o Google estava desatualizado. Na hora que ele começou a ler, eu falei, não é essa redação está desatualizada. Ah, mas é no site do não sei onde aqui do Google, está desatualizado. E aí um aluno que estava com o código de 2023, ele leu e estava com a nova redação. Então, se eu já conheço a nova redação, automaticamente eu pedi para ele parar de ler. Mas se eu não conhecesse a nova redação, eu estaria ali passando uma informação que não está correta para vocês. Então, é por isso que a gente sempre tem que estar atualizado dentro do possível para que a gente possa conhecer o direito de hoje. Direito é que eu possa exigir. Então, aquilo que foi revogado, que foi alterado, deixa de ser direito. Tá bom, gente? Então, para a gente fazer o mérito, para a gente poder atacar, para a gente ter argumento, para a gente poder defender, para a gente poder recorrer, para a gente poder pedir, a gente precisa estar baseado dentro da legislação. A gente só cria as teses com base na legislação. Quando eu digo legislação, súmula, né? Não somente a letra da lei dentro da CLT, as súmulas, as OJs, as jurisprudências dominantes dos tribunais são muito importantes para a gente fazer o mérito. Catiane, eu preciso botar jurisprudência, eu preciso botar doutrina dentro do mérito? Não, a não ser que o fato seja controvertido. Quando o fato é incontroverso, não tem discussão, ou seja, só a lei já basta, só as súmulas, só a legislação já basta. Agora, quando o fato é controvertido, ou seja, discutido pelos tribunais, aí você traz jurisprudência que seja a seu favor. As jurisprudências têm que ser atuais, não podem ser jurisprudências antigas. E a doutrina, mesma coisa. Doutrinador que seja a seu favor e seja doutrina atual. Às vezes eu pego algumas ações, né? E eu fico impressionada, porque tem gente que bota lá doutrina de 1997. Doutrina de 2002, gente, é melhor não botar, até porque não vai fazer diferença. Às vezes o fato não é nem controvertido. A pessoa quer fundamentar com doutrina falando de férias. Férias não tem nada de controvertido, ou seja, desnecessário. Fundamenta somente com artigo, fundamenta somente com alguma súmula. Não há necessidade de você fundamentar com doutrina e jurisprudência quando o fato não for controvertido. E se for controvertido, usar jurisprudências e doutrinas atuais. Essa dica vale até para o seu trabalho de conclusão de curso. Sempre usar doutrinas e jurisprudências atuais. Se você for usar alguma antiga, que seja para você fazer uma comparação de como era e de como ficou. Depois do mérito, nós temos a parte dos requerimentos finais, que nada mais é do que o resumo do que você fez na sua peça. Se lá em cima eu pedir preliminar,
de incompetência absoluta de um pedido, porque o pedido não é da esfera trabalhista, é da esfera estadual, da justiça criminal, isso já caiu na prova da ordem, você vai botar requer, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que seja acolhida preliminar acima suscitada de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sendo julgado o pedido extinto sem resolução do mérito. O acolhimento da preliminar irá ocasionar a extinção sem resolução do mérito daquele pedido, ou às vezes até do processo. Vamos supor que a Joana ingressou na justiça requerendo algo que ela já tinha requerido no passado e já tinha tido sentença transitada e julgado. Nós teremos o processo será extinto sem resolução do mérito, porque os pedidos realizados nessa ação já tinham sido julgados, transitados em julgado na ação anterior. Então, pode ser que você tenha preliminar que vai exejar a extinção do processo e tenha preliminar que vai exejar a extinção do pedido. Vai depender da análise do caso. Peça, gente, parece que o copia e cola funciona, mas o copia e cola não funciona se você não conhecer como faz. Se você se garantir no copia e cola, você sempre vai fazer peça errada, sempre vai fazer peça fora do contexto do que precisava, porque peça também é raciocínio, a gente precisa pensar, sem pensar não vai dar certo, o Google não vai trazer para a gente uma peça idêntica àquilo que a gente está tratando. Aí depois que eu analisei se tem preliminar, eu analiso se tem prejudicial de mérito. Se eu pedir prescrição, se eu pedir decadência, eu vou pedir para colher a prescrição. Prescrição ocasiona a extinção com resolução do mérito. Aí eu vou pedir para que seja acolhida a prescrição, ocasionando a resolução do mérito no que tange aos pedidos já alcançados pela prescrição. Se for a prescrição parcial, eu vou pedir que o juiz se abstenha de analisar os pedidos alcançados com os últimos 5 anos. Ele vai analisar, mas aqueles anos que já foram prescritos, que ele se abstenha de analisar, porque já foram alcançados pela extinção com resolução do mérito. E, ao fim, eu peço a improcedência de todos os pedidos autorais. Então, resumindo, como é que é o pedido de uma contestação? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento da preliminar acima suscitada, declarando extinto processo ou extinto pedido sem resolução do mérito, que seja acolhida a preliminar acima, também mencionada, no que tange a prescrição, que Vossa Excelência se abstenha de julgar os pedidos alcançados com a prescrição parcial. Se for prescrição bienal, que o processo seja extinto com resolução do mérito. E, por fim, que os pedidos alcançados no mérito sejam julgados improcedentes, todos os pedidos autorais. Esse é o pedido da contestação. Ele vai analisar de acordo com o que foi tratado na peça. Catiane, vamos supor que seja uma contestação com reconvenção. Seja uma contestação a qual fique claro que o empregado causou prejuízo para a empresa. Por isso que eu tenho que reconvir. Eu tenho que fazer esse pedido da reconvenção, que é uma ação proposta pelo réu em face do empregado. Eu vou fazer como esse pedido? Ou seja, você vai abrir um parágrafo e vai botar no que tange a reconvenção, que seja citado, notificado o reconvinte, que é o empregado, para apresentar defesa, porque ele também tem que se defender, né? Ninguém é cerceado da defesa, e seja julgado procedente a reconvenção, no sentido de determinar a indenização à pessoa jurídica. Não sei qual vai ser o objeto, mas provavelmente será no sentido de indenizar, porque ele causou prejuízo, seja de aspecto moral, seja de aspecto material. Pessoa jurídica também sofre dano moral, né? E aí, se não tiver reconvenção, não há que se abrir esse tópico, que seja notificado ao empregado e seja julgado procedente a reconvenção. Você não precisa. Aí entra no requerimento de provas, que eu botei aqui para vocês. Requerimento de provas vem... vem as deduções e compensações. Achei que eu não tinha colocado aqui. As deduções e compensações, gente, ela vem abaixo do pedido da conclusão da contestação. Você pula uma linha e bota: no caso de uma possível condenação, que seja deduzidos e compensados todos os valores pagos ao longo do contrato de trabalho. A gente tem o hábito na contestação, principalmente trabalhista, em pedir, caso Vossa Excelência julgue procedente os pedidos autorais, que venha deduzir
ou compensar todos os valores pagos ao longo do contrato, para não ter enriquecimento ilícito do autor. Porque se a gente for condenado no que já pagou, a gente vai sofrer vamos sofrer uma injustiça e o autor vai ter ali uma forma de enriquecer ilicitamente, porque ele vai ganhar 2 vezes. Então, esse texto das compensações e deduções, ele vem abaixo da conclusão da contestação. Geralmente, a gente chama aqui na contestação de conclusão ou de requerimentos finais. A gente não tem o hábito de chamar do pedido. Pedido a gente chama na petição inicial. Ah, Catiane, mas eu aprendi a chamar de pedido. Então, continua fazendo. Só estou te dando uma dica que eu entendo coerente. Mas não vai impactar em pontuação ou erro de peça, porque você vai chamar de pedido. Aí depois vem o protesto de provas, né? Protesto pelo deferimento de todos os meios de prova em direito admitido, em especial testemunhal, documental, depoimento pessoal das partes. Se tiver perícia, pode pedir pericial. Se não tiver, não precisa. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Eu coloquei aqui para vocês um caso concreto, tá? Que eu já mandei o gabarito aí para os coordenadores do NPJ de cada unidade. Eles já receberam. Eu coloquei uma peça, que é uma contestação. Aqui eu venho falando que Paulão foi contratado pela empresa, ó, você vê que tem contrato de trabalho, que ele foi contratado pela empresa na data tal para exercer a função de vendedor, mediante salário fixo, mas comissões sobre as vendas, cumprindo jornada de 9 às 18 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, o qual foi reincidido por justa causa. Ele foi mandado embora por justa causa, hein? Quando é mandado embora por justa causa, só recebe saldo de salário e férias vencidas, não recebe mais nada do que isso. Então, só recebe saldo, salário e férias vencidas. Vocês vão ver ao longo do caso que Paulão pediu outras coisas que ele não tem direito. No dia 20 de 4 de 2018, pelo fato de o obreiro ter sido encontrado fumando em local proibido no estabelecimento patronal, proibição prevista no regulamento interno. Gente, quando existe um regulamento interno na empresa que proíbe você de tomar alguma atitude, como essa de fumar no ambiente fechado da empresa, a OAB até gosta muito disso, e você fuma no ambiente fechado da empresa, você está sendo uma pessoa indisciplinada. O descumprimento de ordem geral é indisciplina e ocasiona justa causa. Professora. Oi. Mas ainda está se falando de Paulão aí, né? Porque ele é vendedor e tá obreiro. Foi alguma falha na digitação? É Paulão ainda, né? Obreiro, meu amor, significa que ele é trabalhador, que ele é empregado. Ah, tá. Não, porque eu já fui direto no pensamento. Obreiro significa que ele é empregado, não significa nome dele, não. É Paulão. E mesmo se tivesse outro nome aqui, tipo João, você sabe que João e Paulão seria a mesma pessoa, o erro material. Mas obreiro significa empregado, significa trabalhador. É igual laborar. Laborar significa trabalhar. Sim. Tá? Entendi. Ai, fechei meu áudio. Voltando aqui. Pelo fato de o obreiro ter sido, obreiro empregado, fumando em local proibido, isso gera indisciplina, gente, gera justa causa, só você abrir lá no 482, fundamentar com o tópico da indisciplina, tá? Cuidado com indisciplina, porque indisciplina é descumprimento de ordem geral, regulamento é uma ordem geral para todos, e insubordinação já é o descumprimento de ordem pessoal. Por isso que o caso do nosso parte contrária, do Paulão, é indisciplina. Aí aqui vem dizendo que ele simplesmente teve a rescisão contratual, ocorreu dentro do prazo para pagamento, ele recebeu tudo dentro do prazo, depois a gente vai ver o que ele pediu. Ele recebeu dentro do prazo de 10 dias, a contar do término do contrato, oportunidade em que o empregado recebeu o pagamento das verbas e a empresa comunicou a ruptura contratual aos órgãos competentes, procedendo com baixa contratual na CTPS. Por todo o contrato, o trabalhador sempre utilizou o transporte gratuito, fornecido pela empresa, no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Aqui, gente, provavelmente ele vai pedir horas itineres, que é a hora do trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. A reforma trabalhista baniu isso do nosso ordenamento jurídico. Lá até tem, hoje, dentro da CLT,
falando dessa jornada, mas diz que não computa mais como horas extras, mesmo que o empregador forneça condução, mesmo que o local seja de difícil acesso, mesmo que o local não seja fornecido por transporte público regular. Antigamente, quando o empregador fornecia condução e o local era de difícil acesso, não fornecido por transporte público regular, a pessoa tinha direito às horas computadas de casa-trabalho, trabalho-casa. Hoje em dia, o local pode ser de difícil acesso, pode não ser fornecido por transporte público regular, que ele não tem mais direito a essas horas. Quem trabalhava embarcado, por exemplo, saía de casa para trabalhar, já computava como horas em itinerários, porque o local era de difícil acesso. E a empresa fazia ele chegar até o local. Hoje em dia, só começa a computar quando ele chega lá na embarcação. É uma alteração bem negativa para os empregados e bem positivas para as empresas que não pagam mais esse trajeto. Quem trabalhava em aeroporto, quem trabalha em aeroporto, no horário da madrugada, as companhias aéreas geralmente pegam a casa e levam para o trabalho. Essa computação hoje em dia não existe mais, antigamente já existia. Catiane, a minha empresa computa, porque ela quer te dar esse benefício. É o princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica, mas não porque isso vem estipulado na legislação. E aqui, gente, vem falando sobre o que ele pediu, tá? Aí eu queria chamar a atenção de vocês, lógico que tudo que ele pediu aqui ele não tem direito. Vou te dar um exemplo, ó, ele pediu seguro-desemprego. Uma pessoa que é mandada embora por justa causa vai receber seguro-desemprego? Lógico que não, você vai fundamentar com a lei do seguro-desemprego, falando que ele não tem direito, porque só tem direito quem é dispensado simplesmente de forma que não seja por justa causa. Ele vem querendo aqui, ó, só de olhar, o pagamento de horas extras. Ele tem direito? Não, ele trabalhava dentro das 8 horas diárias com 1 hora de almoço, não tem direito à hora extra. Ele vem pedindo aqui, ó, indenização pela situação do Vale Transporte. Como é que ele quer Vale Transporte se tinha transporte para levar e buscar ele? Ele quer Vale Transporte, se a empresa levava e buscava. Então, você percebe que é fácil você atacar. O difícil é você, às vezes, manusear o código porque você não tem o hábito de fazer isso. Olha isso, olha essa questão final para a gente poder ver que a prova, às vezes, ela parece fácil, mas ela não é muito fácil. A questão aqui vem dizendo que ele já tinha processado essa empresa antes, só que ele faltou a audiência de conciliação. Quando você falta audiência de conciliação hoje na Justiça do Trabalho, o processo ele é arquivado e você é condenado em custas. E aí você tem que pagar essas custas para dar entrada no processo novamente. Ou seja, as custas são causas impeditivas para a propositura de nova ação. Por mais que isso para você seja um absurdo, isso está dentro da nossa CLT, no artigo 844 da CLT. E aí vem dizendo que ele processou, caiu na 444, e depois ele teve esse processo extinto, sem resolução do mérito, e aí ele foi condenado em custas, e ele deu entrada numa ação como se fosse livre de distribuição novamente. Gente, a partir do momento que você tem uma ação proposta e ela cai numa vara, e ela seja extinta sem resolução do mérito, quando você dá a entrada de novo com a mesma causa de pedir, com as mesmas partes, você tem um juízo prevento. Artigo 286, inciso 2, se eu não me engano, do CPC. Ali fala do juízo prevento. Você tem que automaticamente endereçar a sua nova ação para o juízo a qual você já tinha processado anteriormente a ação anterior. Porque não houve a coisa julgada, não houve a coisa julgada material, não houve uma decisão definitiva, não teve uma extinção com resolução do mérito, teve uma extinção sem resolução, teve uma decisão terminativa. Ou seja, você pode dar entrada de novo, corrigindo o seu erro, mas você tem que endereçar para a vara a qual já tinha sido distribuída a primeira ação. E aí você abre um tópico falando do juízo prevento que não foi respeitado pelo Paulão. Paulão deveria ter feito uma distribuição por dependência, não ter distribuído o processo por livre distribuição. Caiu na 999, você vai endereçar sua contestação para 999, mas vai pedir para o juiz da 999 declinar a competência para 444, porque já tinha um juízo prevento. Seria muito fácil uma pessoa escolher o juiz, se ela pudesse ficar extinguindo o processo toda hora.
O artigo 841 da CLT, assim como o próprio CPC diz, que o autor pode desistir da ação até a apresentação da defesa do réu. O artigo 841 fala isso. Então, imagina eu chegar numa audiência, não fui com a cara do juiz, vou desistir da ação, vou dar entrada de novo para cair em outro juiz. Se não existisse o juízo prevento, as pessoas iam fazer isso. As pessoas iam tomar ciência que aquele juiz é rígido, que aquele juiz não vai dar a situação da causa dela, ia desistir da ação para dar entrada de novo para cair em outro juízo. É por isso que existe o juízo da prevenção. Eu amo processo porque eu acho que o processo é a essência da nossa profissão. Se a gente souber processo, a gente sabe simplesmente trabalhar 10 mil vezes mais. Lógico que o direito material é importante, mas o direito material ele é importante para você dar consultoria, para você chegar ali, no caso, qual é a solução, qual é o foco que você vai simplesmente se basear na ação, mas depois que você dá entrada, é muito mais processo do que direito material. Então, aí, muitas das vezes, a gente não ganha pelo mérito, pelo direito material, a gente ganha porque sabe trabalhar com processo. Como tem gente que perde porque não sabe trabalhar com processo. Quantas pessoas deixam sentenças transitarem em julgado porque não cumpriram prazo, porque não peticionaram dentro do prazo, porque não fizeram ali a interposição da medida judicial cabível. Na fase de execução, a gente vê muito isso. Pessoas morrendo na fase de execução com uma prescrição intercorrente, porque não souberam trabalhar na fase de execução, tanto na trabalhista, quanto na civil, como no próprio direito tributário. Eu só quero mostrar para vocês que é uma peça, contestação, que eu escolhi colocar esse tópico do final, porque eu quero preparar você para o mais difícil, não para o básico, para o fácil. Isso é difícil. Isso, quando cai numa prova, destrói muita gente, porque as pessoas não conhecem essa situação de botar na peça juízo prevento, pedir prevenção no juízo, pedir declínio de competência, tendo em vista que o juízo prevento não é da 999, é da 444. A gente não tem o hábito de fazer isso. Tem? Não temos. Então, eu quero que vocês se esforcem, façam a peça dentro da estrutura. Catiane, eu não sei fazer. Tenta fazer. Eu tenho certeza que o pessoal do NPJ ele vai ver que você tentou fazer e não que você simplesmente está tentando copiar e colar de algum lugar. Porque modelo de internet, acho que essa você nem vai achar, tá? Nem se dê muito trabalho que não vai achar, não. Vai procurar e não vai achar, porque eu crio da minha cabeça muitas das vezes. Você pode até achar que está achando, mas não vai achar. Você tentar fazer sozinho, essa é a nossa essência, nós não iremos te reprovar porque você fez uma peça que não está tão bem feita. Você sabe que o NPJ não é por nota, é por carga horária, né? Então, a nossa intenção é levar a prática para você, tentar fazer você treinar, tentar fazer você enxergar como realmente é lá fora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, me pergunte. Esse material ficará disponibilizado na unidade de Caxias em material de aula, assim como a trilha gravada. Ela será disponibilizada na equipe Teams. Eu quero deixar bem claro que a maioria dos NPJs deixam as trilhas gravadas na equipe do NPJ que a gente criou dentro da equipe Teams, não para aula, não para gravação, mas para compartilhamento de material. Mas deixar bem claro que é meu direito autoral também, tá? Essa trilha sendo gravada, ela não pode ser compartilhada. Meu direito autoral, eu cedo o meu direito autoral para vocês que estão sendo alunos vinculados do EP2. Como vocês são futuros profissionais do direito, já são profissionais quase formados, vocês sabem muito bem disso e eu tenho certeza aí que todo mundo vai assistir dentro da normalidade. Tá, gente? Então, a apostila com os requisitos e com o caso concreto será disponibilizada no matéria de aula, assim como a gravação. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Quem não tiver, beijos no coração. Espero que tenham gostado. Desculpa aí. Eu sou ligada mesmo no 220, mas é para fazer nosso tempo render. Só tem 1 horinha. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Alguém tem alguma dúvida? Cadê? Alguém tem alguma dúvida? Catiane. Diga. Não tem mão levantada, não sei quem é. Eu levantei e abaixei.
Deixa eu já sobre esse ponto aí do finalzinho, sobre ele já tinha ajuizado uma ação e depois ele foi ajuizou novamente. Não pode haver isso? Eu não Gente, entendi alguém muito pode bem. parar a gravação? Que eu não estou conseguindo parar. Porque, de novo, esse computador não está permitindo parar. Alguém pode parar para mim?